A arte é uma flor nascida no caminho da nossa vida e que se desenvolve para suavizá-la, já dizia o pensador prussiano Arthur Schopenhauer. Mas afinal de contas, de que vale toda essa arte e o intelecto da criação se isso não for compartilhado com todas as pessoas? O documentário que você assiste agora vem dessa vontade de mostrar aquilo que é belo, que vem da alma e que é nosso. A arte de preservar a devoção mostra para você toda a riqueza cultural e artística que vem da fé e da piedade do nosso povo do Vale do Paraíba. Assista comigo. A história do Museu de Arte Sacra de Taubaté, ela tem a sua origem ainda em 1969, quando surge então o interesse em se preservar as peças sacras da cidade e que faziam parte do rico acervo da Diocese de Taubaté. Nessa época vai ser firmado uma ideia, de um possível convênio com a Prefeitura de Taubaté, porém o projeto inicialmente ele não andou e somente em 1985 é que nós vamos ter então, de fato, a abertura do museu. Originalmente ele havia sido pensado para o seu funcionamento na Capela de Santana, mas devido ao seu espaço reduzido, a Diocese, em parceria com a Prefeitura Municipal na época, optou-se pela Capela de Nossa Senhora do Pilar. A Capela de Nossa Senhora do Pilar foi construída por Timóteo Correia de Toledo e inaugurada em 1º de dezembro de 1747. O templo é um resquício da arquitetura colonial no estado de São Paulo, com traços arquitetônicos do tradicional barroco mineiro. O monumento está no antigo Largo do Pilar, entre as ruas Souza Alves e Dona Chiquinha de Matos, no centro de Taubaté. A Capela do Pilar tinha passado por um processo de restauro e estava meio sem ocupação. A capela é um patrimônio particular, que foi criado de modo particular, ele não é uma igreja. A gente tem aqui uma separação, A capela sempre entende-se que é um patrimônio particular, um patrimônio que não pertence, em termos de construção, à diocese. Ele é anexado depois ao patrimônio da diocese, mas ela era sempre de proveniência de particulares. E a Capela do Pilar fazia parte da Diocese de Taubaté, principalmente da paróquia de São Francisco das Chagas, que é onde está a catedral. Então, é uma capelinha vinculada, mas ela não tinha uma função religiosa muito específica. Ela servia para eventos especiais, para uma relação de amizade entre a diocese e alguma coisa, mas não tinha missas e sistematicamente fazia parte do calendário religioso. Então, ela precisava de uma função, de uma ocupação para poder justificar o restauro, a vivência dela. Então, foi em 80, na década de 80, quando surgiu essa ideia de fazer a Capela do Pilar, surgiu o Museu de Arte Sacra, a capela surgiu como receptáculo perfeito. Bom, é uma experiência que eu tive. Eu fui ordenado em 83 e fiquei trabalhando na catedral como auxiliar. Não tinha nem provisão. O padre Varisto estava bem limitado, bem doente, ele era o pároco, ele era o cura. Desde 1925, nós estávamos em 83. E por ter sido coroinha e andado muito por aquelas catedrais, por aqueles cantos da catedral, eu pedi para o padre Varisto, nós temos esse Buta rancho aí atrás, hoje tem um prédio lindo de catequese que foi construído lá, mas antes era um ranchão de brasilite, e deixa eu tirar aquelas imagens, deixa expor na catedral. Ele permitiu, ele só disse assim, desde que Dona Cidinha Casal, que era a secretária dele, e seu Jorge Abrão Feres, era um presidente da Irmandade de São Benedito, quem ele confiava muito. Então, nós três entramos naquele rancho, ali tinha tudo. Coisa que não prestava, coisa que prestava, então livros, missais e tudo mandamos para o museu, aqui da esquina, hoje onde é uma boate ali, a antiga casa do Pedro Costa. Ali tinha um museu, quem tomava conta, o Dr. Paulo Florensano. Então, toda essa parte de livro foi para lá. Uns livros ainda
em bom estado, outros com cupim andando, e eles foram fazer a limpeza. Eu dava aula no IDESA também de religião, e no IDESA tinha o Chico Negrini. O Chico Negrini era vereador e era auxiliar lá do padre Correia. Então, o Chico disse: posso falar com o secretário da Educação, que era o professor Edu de Matos Ortiz, que era primo do prefeito. O professor Ortiz foi lá de noite na catedral, com a igreja fechada, viu aquela maravilha, fez um trato, daí eu não participei, daí foi o senhor bispo, Antônio e padre Varisto, simbolicamente, né? E as imagens todas foram levadas para restauro técnico fora. O ambiente onde foi feita a restauração eu não sei, mas aí elas foram, conforme foram ficando prontas, expostas no pilar. Deram uma garimbada no pilar e durante muito tempo as imagens todas estavam lá. A igreja era aberta para visitação gratuita. A capela estava em mãos da diocese e foi feito um acordo, um comodato, que ela passaria a ser administrada pela prefeitura, e com essa administração a prefeitura ia zelar e cuidar do museu que iria ser instalado ali, o Museu de Arte Sacra, com as peças que vinham da catedral. Então, a capela teve realmente um papel muito importante no início. Ela teve uma função, ela teve uma sua preservação garantida com isso, tinha gente que zelava por ela constantemente, cuidando para que ela estivesse sempre limpa, desinsetizada, e tivesse uma visitação periódica. A Fundação Dom Couto já teve um papel bastante relevante em relação ao museu, sobretudo na questão de organização, de catalogação. Também desenvolveu um projeto de restauro que ficava próximo ali nas dependências também do museu, né? Embora atualmente, então desde desta última gestão, não tem diretamente atuado na administração. Hoje, a administração e toda a curadoria do museu está a cargo da Cúria Diocesana. Primeiro foi a Igreja do Pilar, onde estavam expostas as imagens, entrar em alto estágio ou avançado estágio de deteriorização. A igreja estava depauperada, não podia continuar, oferecia risco físico, não só para as imagens, mas para as pessoas. A diocese estava num processo interno de administração dos bens patrimoniais dela. Ela estava tirando certificados de propriedade e matrículas de todos os imóveis. Você sabe que constrói-se a igreja e nunca se pensa em ter um habite, ter uma matrícula registrada em cartório. E isso começou a se fazer necessário nesses dias atuais. Então, o Dom Carmo, que era o nosso bispo na época, iniciou esse processo de legalizar e documentar todas as igrejas, todas. E quando chegou na Capela do Pilar, não existia nada, né? A igreja simplesmente existia por si, mas não tinha nenhum documento, um registro em cartório, não tinha nada que indicasse. A única coisa que, conversando com a prefeitura, eles puderam fazer é entrar com o processo de uso capião. Bom, quando se entrou com esse processo de uso capião da igreja, foi aí que surgiu aquela ideia de separarmos os dois acervos. O acervo 1, que é a própria capela, né, o continente, que deveria ser explorado como um bem patrimonial, como um museu em si, e todo o acervo do Museu de Arte Sacra, que teria um outro espaço mais adequado para elas na nova sede da diocese. Nesse mesmo tempo, por coincidência feliz, a diocese tinha comprado o prédio bonito, novo, na Praça de Santa Terezinha, que era o antigo pensionato das Irmãs de Jesus Crucificado. Houve a compra, o restauro e o aparelhamento daquele prédio para receber as imagens que tinham que sair de lá. O processo de catalogação das obras foi bastante facilitado, porque nós tínhamos em mão uma lista que tinha sido preparada pelo padre Fred, quando da primeira montagem do museu. As peças que saíram da catedral foram as peças que formaram o primeiro acervo, na verdade, quase que todo o acervo
do Museu de Arte Sacra daqui da Diocese de Taubaté, proveio, né, teve proveniência de um único local, a catedral, que devia guardar muitas peças, tinha muita coisa guardada, talvez armazenasse de outros locais também. Nós tínhamos lá, lógico que uma equipe de profissionais, arquitetos, né? Eu tinha mais um arquiteto que trabalhava comigo, tinha uma historiadora, a professora Olga, que estava dando suporte e ajudando a montagem do museu. Aí nós estávamos pensando no museu físico. Então, foi bastante profissional esse nosso traslado de um lado para o outro com essas peças. Contextualizar o Museu de Arte Sacra é algo de extrema importância, pois nós podemos também contextualizar a própria história, a história do nosso povo do Vale do Paraíba, de maneira especial a história da cidade de Taubaté. Não só pelos seus aspectos religiosos, é claro que dando ênfase a eles, no fato de nós estarmos falando de bens relacionados à espiritualidade das pessoas ao longo de séculos, mas de maneira especial preservar essa memória do povo. A memória do povo que é contada nas mais diversas formas de expressão, né? E o Museu de Arte Sacra, ele trata da expressão artística, cultural e espiritual desse povo. No ano de 1997, a Santa Sé vem com o documento, na época do Papa João Paulo II, falando sobre a preservação dos bens culturais da Igreja. E se tornou, então, mais que evidente a necessidade de se preservar essas peças de importância e relevância, não só para a devoção popular, a partir das imagens, dos paramentos, enfim, dos objetos sacros, mas, de maneira especial, preservar a história do povo, a memória do povo. Memória essa que passa por uma afetividade. E essa memória, ela foi sendo construída ao longo do tempo. E no Museu de Arte Sacra, de maneira especial, a gente pode vislumbrar esses vários períodos de memória do povo. As peças que existem nesse museu trazem em si um pedacinho de todo o Taubaté que foi no passado. Tem peças que são, assim, apaixonantes. A gente vê que existe são todas elas de talha de madeira, são peças feitas por mestres escultores que surgiam aqui para trabalhar e vender nos seus trabalhos. Tem peças, por exemplo, imagens de São Francisco de Assis, né, o padroeiro da cidade, que são antiquíssimas. Uma delas existe apenas a cabeça. O corpo, que devia ser um corpo móvel para ser usado em procissão, já se perdeu. E com isso a gente fica imaginando, vendo aquelas peças desgastadas, vendo o uso intenso que elas tiveram nas procissões e nas festas religiosas daqui da cidade, a gente fica vendo a religiosidade do povo. É muito importante também a gente poder falar um pouquinho dos elementos que foram essencialmente importantes na realização dessas obras, né? Como as técnicas que foram utilizadas, né? Técnicas essas que têm algumas peculiaridades bem interessantes, bem importantes. Nós podemos observar aqui, por exemplo, alguns elementos, alguns exemplos dessas técnicas aqui no Museu de Arte Sacra. São referências que fazem justamente alusão aos recursos disponíveis naquela época, né? Nós estamos falando aí do século XVIII, então era o barro que era utilizado nas construções das paredes de taipa durante o período colonial, era o mesmo barro utilizado também na confecção dessas imagens, né? Um grande exemplo de imagem de terracota que nós temos aqui na nossa região do Vale do Paraíba é a própria imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Que remonta também o período colonial. Então, esses elementos faziam parte do cotidiano, né, das pessoas ao longo desses séculos, né? E também nós vamos ter outras peças já mais elaboradas, feitas de madeira,
e algumas peculiaridades bem interessantes, como as imagens de roca, que eram imagens que eram como se fossem manequins, né? Tendo apenas ali a parte superior e os braços, e que eram adornadas posteriormente com roupas, né? Perucas, que faziam parte da devoção das pessoas, né? No século XVIII e chegando até o século XIX. Era bem interessante porque essas imagens eram utilizadas inclusive nas procissões. E é claro que essas técnicas, né? Elas vão, de uma maneira ou de outra, influenciar no desenvolvimento da sociedade brasileira, né, do período colonial, quando a gente tinha, por exemplo, as edificações do Brasil colônia, como eu falei, feitas no barro dos rios, né? Você vai para as regiões, por exemplo, como Minas Gerais, você vai ter ali as construções utilizando a taipa, ao mesmo tempo utilizando elementos de pedra, né? Isso ia muito da geografia do lugar, né? Da forma como aqueles artistas, né, utilizavam os recursos justamente para fazer essas peças que ficaram então aí hoje para a posteridade. Então, compreender também o processo de confecção dessas peças é compreender também o próprio processo de representação e de evolução do povo ao longo da história, né? A partir então da arte. E é bem importante frisar que muitas vezes se tem uma imagem errônea, né, de que tudo vinha de fora, né? Muitas peças, é claro, vinham de Portugal, vinham da Espanha, mas também muitas eram feitas aqui e traziam as suas características. No estado de São Paulo, nós vamos ter como exemplo as peças chamadas de paulistinhas, que eram pequenas imagens feitas de barro, de terracota, muitas vezes, e que eram utilizadas pelas pessoas nas viagens, nas travessias. E era bem interessante esse contexto, que é próprio aqui do estado de São Paulo, né? Então, esses elementos a gente pode observar, principalmente quando a gente tem a oportunidade de vir ao Museu de Arte Sacra, e compreender também a própria evolução cultural do povo a partir das representações artísticas por meio da religiosidade. Conhecer os costumes, a cultura e a fé de nosso povo faz parte do processo de descobrir a si mesmo. A beleza da devoção está nas atitudes e nos olhos que cada um traz consigo, que faz brotar obras que tanto admiramos. Espero que tenha gostado. Quer conhecer mais? Então visite o Museu de Arte Sacra Dom Epaminondas. Acesse o site diocesedetaubaté.org.br ou procure a Cúria Diocesana e agende uma visita. O museu fica na Praça Santa Terezinha, número 100, no centro de Taubaté, São Paulo. E não deixe de conhecer tantas outras exposições em nossa cidade. No Museu da Imagem e do Som, o Museu dos Transportes, Museu de História Natural, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Museu da Imigração Italiana no distrito do Quiririm e a Fazenda Mazzaropi, que abriga o museu deste grande gênio do cinema nacional. Foi um prazer compartilhar das nossas raízes com você. Até a próxima!